Boa tarde, meus amigos. É com muito prazer que eu estou aqui para lançar mais uma obra, né? Boa tarde, César, boa tarde, Rinaldo. Bem-vindos, Emily. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com um prazer imenso, né, de publicar, lançar mais uma obra. Eu acho muito importante isso, muito legal a gente fazer, escrever, né, e de repente publicar uma obra. Muito, muito legal isso. Muito importante. Sejam todos bem-vindos, vamos conversar bastante a respeito, né, desse novo e-book que eu acabei de publicar. Espero que todo mundo depois goste da trama, goste da história, me conta, né, me contem o que acharam a respeito, né? Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Antes de começar realmente a falar do e-book, eu queria muito falar a respeito do prazer de escrever, né? Eu escrevo desde criança. Eu comecei a escrever talvez com 10 anos de idade, na época que eu fiz curso de datilografia, e foi muito bom, né? Com certeza convidarei para uma das próximas entrevistas depois. Mas então, eu comecei a escrever muito cedo. O meu primeiro livro eu escrevi com 13 anos de idade, que foi o Lembranças do Oriente. E isso eu só publiquei 30 anos depois, né? Seja bem-vindo, Henrique. Eu publiquei Lembranças do Oriente 30 anos depois de tê-lo escrito. E depois disso eu publiquei mais um monte de coisa. Eu publiquei poesias, eu participei de concursos de poesia. Então escrever é uma coisa muito gostosa, muito boa. A gente coloca a alma naquilo que escreve, né? O fato de você criar um personagem, você criar uma história, é muito gratificante. E o mais gostoso de você criar uma história é o leitor, né? Aquela pessoa que leu a sua história e liga, te manda uma mensagem dizendo: olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, eu acho que de repente tem coisa que você deveria ter feito e você não fez. Como, por exemplo, quando eu escrevi o É Difícil Morrer. É Difícil Morrer é um livro que foi inspirado dentro de um plantão na UTI. De repente entrou uma maca com um paciente e eu tive aquela inspiração para escrever o É Difícil Morrer. E realmente o livro começa com a entrada de um paciente no CTI, né? Ele foi atropelado, era morador de rua, e de repente, dali eu desenvolvi uma ficção importante, traçando a história do paciente, né, do Zé Maurício, e do médico que cuidou dele. E foi uma ficção fantástica, só que o importante era, na história, esse moribundo, depois de tratado, ele ia ter alta do CTI. Ele ia ter alta do CTI para ir para onde? Para ir para a rua, ele era morador de rua, né? Então esse é o grande ênfase da história. E uma leitora brigou comigo dizendo que eu terminei o livro sem contar quem foi que atropelou o personagem, né? E não tinha mais razão de ser. Então não tinha objetivo essa história. Então, gente, a escrever, né, a gente tem método, talvez. Eu não sei, eu não tenho uma disciplina de escritor. Eu não escrevo todo dia, não escrevo toda hora, eu não tenho um horário fixo do meu dia onde eu paro e vou escrever, tá? Normalmente eu escrevo na hora que me dá vontade de escrever, e
não sou aquela coisa metódica e às vezes eu passo bastante tempo sem escrever, às vezes eu escrevo bastante coisa em curto espaço de tempo. Então, tem gente que só consegue, por exemplo, escrever um romance se tiver todo o romance detalhado, todos os capítulos detalhados, o fim previsto. E muitas das vezes eu começo a escrever sem saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu vou escrevendo e a coisa vai acontecendo. E eu gosto, né? Eu acho isso muito importante. Né? Eu fiz um romance que eu escrevi, que eu vou publicar ano que vem, que é o Vampiro Douglas, que foi, o Vampiro de Juiz de Fora, que foi todo programado antes de começar a escrever, e eu tive bloqueio literário no meio do caminho, porque eu não conseguia continuar, apesar dele estar todo detalhado. Então eu não tenho esse método de escrita. Eu vou escrevendo e a história vai saindo. A história vai chegar num ponto de terminar, tá? Todos vocês, mais uma vez, né, sejam bem-vindos. Marlene, Ana Torquato, todos vocês que entraram depois que eu cumprimentei, sejam cumprimentados, bem-vindos à minha live. Vamos falar hoje do meu e-book, né, um e-book que eu publiquei na Amazon ontem e que se chama A Sogra. Né? Um título simples, né? Alguém me disse, por que você não bota um título mais rebuscado, alguma coisa diferente? E eu acho que é a sogra. Ela é o pivô da história. Então, quando eu criei a história, eu criei dois núcleos importantes de duas famílias, tá certo? Que eu tenho a família do médico, Dr. Paulo de Tarso, que é casado com a Tânia, e tem dois filhos. Os dois filhos já adolescentes, quase na faculdade. Aliás, o filho já está na faculdade de Direito, a filha está na faculdade de Jornalismo. E é uma família perfeita, uma família, né, bem constituída, onde as pessoas se amam, não tem nenhum problema, tá certo? E criei o núcleo da outra família, que é o Rômulo e a Gilda, que moram em outra cidade, tem um filho que chama Rildo, e eles vêm para a mesma cidade do Paulo, para a casa da mãe do Rômulo. E nesse ínterim, a Gilda, por estar mais tempo na cidade, resolveu fazer exames de rotina e acabou indo procurar o Paulo, que foi seu amigo de colégio, lá do ensino médio, tá? E de repente foi um reencontro legal, os dois gostaram de se ver, né? Ele pediu os exames dela, ela deu procedência nisso aí. Aconteceu uma outra coisa importante, que foi o filho da Gilda passar mal à noite, né? Um dia que a Gilda e o Rômulo saíram para jantar fora. Quando chegaram, a sogra estava lá, a Maria do Carmo, xingando todo mundo, brigando principalmente com a Gilda, porque ela abandonou o filho, deixou o filho quieto em casa, e ele tinha tido crise convulsiva, ele tinha feito passado mal. A Gilda foi ver o filho dormindo, ele estava dormindo serenamente, continuou dormindo serenamente a noite inteira. No dia seguinte ela levou o Rildo também para o Paulo examinar e solicitar exames. Ele inclusive encaminhou o menino, já adolescente, para o neurologista. Então, sempre que podia, a Maria do Carmo criava um atrito com a esposa do filho, com a nora, e isso era um inferno desde que se casaram. A vantagem, né, da Gilda e da família da Gilda e do Rômulo é que eles moravam em outra cidade. Então não encontravam, não viam aí a sogra constantemente, né? Não viam o marido do Carmo constantemente, que morava em uma casa nessa cidade, só com a filha, a Margarida, a filha mais velha, irmã do Rômulo.
De repente, Maria do Carmo passa mal, tem dores imensas, dores intensas no abdômen, foi levada para o hospital, Paulo a atendeu e descobriu que a mulher tinha uma colelitíase, né? Ela tinha uma cálculo de vesícula e estava com um processo inflamatório muito grande. Ela tinha que ser operada. Era uma cirurgia de urgência, né? A gente tem que caracterizar a urgência e emergência. Na urgência você pode fazer exames, preparar o paciente, mas ele vai ter que ser operado. Na emergência você costuma não ter que fazer nada e operar direto, porque é a única chance que a gente tem. Então o quadro dela era uma cirurgia de urgência e Paulo a preparou para a cirurgia. Pediu inclusive exames de sangue, exames pré-operatórios, e ela estava apta a se submeter a essa cirurgia. O que aconteceu foi que ela teve uma hemorragia durante a cirurgia, teve que ir para o CTI, e em complicações dessa hemorragia, ela foi a óbito. O grande problema foi que o Rômulo, filho da morta, ele ouviu, antes da cirurgia, a Gilda brincando com Paulo, dizendo que ele podia livrá-la da sogra. Rômulo criou na cabeça dele que a esposa e o médico se uniram para matar a sua mãe. E aí ele acusa o médico de erro médico. Então, né, nós temos que ler o livro para entender o que se deu, o que vai passar nessa história toda. A história é bem armada, bem montada, ela ficou muito interessante, né? São capítulos não tão grandes, capítulos médios, mas onde você tem um desenrolar dessa trama muito bom, muito legal, né? A ideia, né, do processo que o Rômulo cria para o médico, né? Ele o acusa de erro médico. Ele não tinha provas para acusar o médico de assassinato, mesmo porque ele não a matou. Mas ele acusa o médico de erro médico. O que é erro médico, né? Daqui a pouco o Rodrigo vai chegar para falar para a gente melhor do que com mais detalhes jurídicos para a gente. Mas o erro médico, gente, ele é caracterizado dentro do Código de Ética Médica. Né? Existe um Código de Ética Médica que diz, entre outras coisas, que o médico ele tem a obrigação de curar o paciente, de aliviar suas dores, né? Mas ele não pode jamais matar o paciente, ele não pode provocar a eutanásia. No Brasil, pelo menos, a eutanásia ela é proibida, né? A gente não pode usar da profissão para causar nenhum mal, nem com procedimentos invasivos, nem com medicações. Tanto que, se a gente quiser fazer um trabalho científico observacional com uma droga nova ou com uma cirurgia experimental, uma coisa diferente, isso tudo tem que ser bem estudado, tem que ser enviado para o Comitê de Ética Médica, né, que vai liberar esse estudo, esse trabalho, para que você não incorra em práticas errôneas, tá certo? Então a gente tem toda uma lei, uma estrutura que rege a profissão. E entre as coisas do erro médico nós temos 3 coisas importantes. Uma delas é a negligência. A negligência é aquele ato do médico
não se atentar para aquilo que o paciente precisa, ele vai negligenciar a queixa do paciente, o diagnóstico do paciente, e com isso ele não vai tratar desse paciente, né? Nós temos a imperícia. A imperícia é aquela situação onde o cara não está qualificado, ele não está treinado para fazer determinado procedimento e ele faz, né? Como, por exemplo, eu sou cirurgião de adulto, eu não posso operar crianças, não sei operar crianças, né? Se eu fizer, eu posso ser enquadrado como imperícia, porque eu não tenho essa qualificação, eu não posso fazer uma cirurgia cardíaca porque eu sou cirurgião gastrológico. Então, dentro dessas histórias, né, você tem a limitação do profissional dentro daquela especialidade que ele fez, tá certo? Ele não pode fazer, né, um outro procedimento a qual ele não está qualificado, ou ele vai ser julgado como, né, crime de imperícia, tá certo? Então nós temos a negligência, a imperícia, e nós temos também, né, os crimes de imprudência, tá certo? Que é justamente a pessoa não se atentar para o que pode fazer, não se atualizar, tá certo? Não buscar meios para resolver um problema, tá certo? Então nós temos várias situações aí que vão reger a profissão do médico, e o médico pode ser acusado de várias situações dentro desse Código de Ética Médica, né? O Código de Ética Médica tem muito a ver também com o discurso do Hipócrates, que a gente jura no ato da formatura, que diz, né, que é o segredo médico, que tem que ser, os olhos vão ver, mas não vão, a boca não vai falar, né? Você não pode prejudicar, você não pode fazer nada diferente. Então, nesse meu livro a gente tem esse processo do Rômulo contra o médico. E é uma coisa importante porque toda a cidade ficou extremamente preocupada com isso, porque o médico, o Paulo de Tarso, ele é um médico de destaque na cidade. Ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa que todo mundo conhece pela sua honestidade, né? Todo mundo admira a família dele pela família perfeita que ele tem, né? Ele já tem muitos anos de formado, e nesse período todo de formatura aí, acho que foram 25 anos de formado, tá certo? Ele sempre teve uma carreira brilhante, e de repente agora ele é acusado de ter feito um erro médico. Na trama, gente, ainda aparecem pessoas, né, outros profissionais, por exemplo, que querem ver o Paulo prejudicado, querem ver o Paulo perdendo o cargo dele, querem ver o Paulo tendo problemas com família, com todo mundo, mas isso existe em todo lugar, né? Em todo lugar nós temos pessoas que são favoráveis a gente e pessoas que são contra a gente. Não interessa em que posição você esteja, sempre vai ter alguém que vai querer puxar seu tapete, né? Então, eu acho que a questão da probidade aí do médico, deixo dentro das páginas do livro, eu mostrei que é inquestionável, né? Boa noite, Jéssica, boa noite, Adriana, Wagner, todos os outros que chegaram depois, boa noite a todos vocês, né? Estamos aqui falando do meu novo e-book, o e-book A Sogra. A publicação de um e-book, gente, é muito gratificante também, apesar da gente não ver o livro físico, que é uma delícia você pegar o livro físico e segurar o livro físico, né? O e-book,
ele te dá uma chance de uma abrangência muito maior, né? Basta você ter, por exemplo, o Kindle, né, o Unlimited, e você pode ler qualquer livro de graça, você pode baixar o livro a preços módicos, e é interessante porque você baixando isso no seu Kindle, você lê em qualquer lugar. Seja bem-vinda, Cláudia. Então, a grande preocupação de um e-book, gente, que a gente fica sempre preocupado demais, é que muitas vezes as pessoas querem publicar um e-book, acabam de escrever uma história e lançam na Amazon. Ou lançam em outra plataforma de livros digitais, não interessa. O grande problema é que muitas das vezes não vai ter uma correção muito boa e a gente começa a ler um livro cheio de erros de português, cheio de erros de diagramação, que é um negócio muito desagradável. Eu, quando começo a ler um texto cheio de erros, não interessa quais erros, tá? Eu desanimo e eu vou acabar parando de ler. Já parei de ler e-books no meio do caminho, porque eu não aguentava mais o descuido, vamos dizer assim, do autor em fazer uma boa revisão do seu trabalho para engrandecimento do mesmo, né? Eu acho que é importante para o escritor, é importante saber a língua pátria. Muito importante a gente ter o conhecimento do português, né? Mas mesmo assim, Monteiro Lobato já disse que quando você está produzindo uma obra, os erros tendem a se esconder. E na hora que você vai mostrar a sua obra, os erros sempre vão pular na frente, né? Olá, Cecília, tudo bem? Então, gente, é um negócio complicado, né? Muitas das vezes a gente faz revisão e você tem ainda alguns erros para poder ver, né? Como aconteceu, por exemplo, na minha tese de doutorado, que um dos avaliadores me perguntou se eu não gostava de vírgulas, né? Foi uma coisa muito louca, porque tinha uma correção, não só minha, mas uma correção também de uma pessoa importante que eu pedi para fazer essa correção, e ele veio me criticar dizendo que eu não gostava de usar vírgulas. Não sei onde ele tirou isso, tá? Mas, realmente, então eu acho que a preocupação de se publicar um e-book é muito... primeiramente, para você publicar um livro, publicar uma história, né, o seu material tem que ser bom. Você tem que ter... Obrigado, Esther, pelos votos de sucesso, muito obrigado. Mas o seu material tem que ser bom para você agradar quem vai ler, né? E existem vários tipos de literatura para vários tipos de leitores, né? Então, para quem me conhece agora há pouco tempo, me conhece como escritor de terror, né? Porque eu lancei A Mansão do Rio Vermelho 1, A Mansão do Rio Vermelho 2, né? Tô para lançar agora em novembro A Mansão do Rio Vermelho 3 em livro físico, tá? Tenho vários contos meus publicados por aí, contos de terror, né? Se por acaso entrar no meu blog, vai ver, meu blog é o pãodecanelaeprosa.com.br. Fácil de lembrar, porque é pão de canela, coisa bastante mineira, né? Pão de canela e prosa, tudo junto.com.br. Vai ver no meu blog que eu não tenho só terror. Então, por exemplo, esse livro agora, A Sogra, é um romance de amor, um romance um romance onde tem uma descrição de atuações médicas, atuações de advogados para poder resolver essa situação toda do processo, e a gente então tem uma variedade, né, de coisas aí dentro. Quando eu publiquei A Festa Derradeira é um drama, né? A Cláudia está dizendo que recomenda, que o bloco é excelente. Obrigado, Cláudia.
né? Mas a festa derradeira é um drama pessoal do personagem. Ele tenta resolver de uma forma diferente, né? No livro da festa derradeira, foi outra coisa que eu falei, né? De como eu escrevo. A festa derradeira eu pensei na primeira frase do livro, né? Primeiro trecho do livro, onde o Wagner, que conta a história na primeira pessoa, ele diz o seguinte, né? Eu morri de rir quando o médico à minha frente me disse que eu estava com câncer de pulmão, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então ele começou a pensar nesse câncer de pulmão como uma solução para a sua vida miserável. Ele era um paciente, ele era uma pessoa bastante triste, bastante deprimida, né? Então ele tinha perdido filho, tinha perdido esposa, e ele achou que não, agora já que eu tenho um câncer de pulmão, eu vou morrer e vou resolver isso. Com isso, gente, ele resolve fazer a festa derradeira, né? Na festa derradeira ele revê um amor do passado, né? A Rafaela chega e muda o desfecho da história em determinado ponto aí, tá certo? Mas eu pensei na primeira frase e comecei a escrever, eu não sabia como terminar. E terminei de escrever o livro chorando, claro, né? Eu sou bastante emotivo, é igual quando eu fiz agora na quarta-feira, que eu acabei de fazer a revisão do livro A Sogra, e eu fiquei emocionadíssimo com o final. Foi muito legal, tá? Realmente eu chorei, eu choro no fim do livro, né? Eu choro em fim de novela, eu choro quando o atleta ganha medalha. Então, eu acho interessante, eu acho muito importante isso, né? Essa emoção que eu tenho bastante à flor da pele, tá? Então, essa questão, né, de variação, né? Eu tenho temas variados aí na minha obra e vou mostrar mais coisas futuramente, com certeza, né? Esse, gente, deve ser o meu 11º e-book, né? Eu tenho e-books publicados na Amazon de poesia, de aldravias, eu tenho de contos, de crônicas, tá certo? Eu tenho lá já publicada a Festa Derradeira, eu tenho publicado o Filho de Berta, que eu publiquei há pouco tempo atrás, né? O Filho de Berta é uma história importante, onde Juliana e Vanderlei são casados, e eles vão visitar uma amiga na Itália, acabam se envolvendo com a amiga, e na volta recebem uma notícia da amiga dizendo que está grávida. De qual dos dois? Eles mesmos não sabem, porque eles estavam bêbados no dia e de repente entram em parafuso. É uma comédia onde assim o Vanderlei é muito mais emoção e o Juliano é muito mais razão. Então toda vez que o Vanderlei tem uma elucubração, o Juliano chama atenção e bota ele no lugar, mas é uma comédia importante, né? E é legal. Publiquei lá também a Festa Derradeira, publiquei o Filho de Berta, publiquei o Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É um livro onde quem conta na primeira pessoa é uma mulher, né? Então ela é a protagonista e ela conta uma história importante que ela teve. É um triângulo amoroso, ela também é bem casada, mas ela encontra um antigo amigo, né, do passado aí, e ela tem um envolvimento sexual com ele, mais do que, né, ela ama o marido, mas ela tem um envolvimento sexual com esse amigo do passado aí, e fica meio dividida, né? É um triângulo amoroso, mas tem uma solução importante, né? Voltando agora ao livro A Sogra, né? Então, como eu falei com vocês, a sogra, bem-vinda, Denise. A sogra, na realidade, não é uma boa pessoa,
né? A sogra já fez muita confusão e ela e a Gilda realmente tiveram muitos momentos de brigas, de essas coisas de nora e sogra, que o negócio ficou feio. Ela já tentou interferir no casamento do filho, né? E vocês vão descobrir, quando lerem aí o livro, vocês vão descobrir mais coisas dessa mulher, né, da Maria do Carmo, tá certo? Coitada da sogra, Denise. Coitada da nora, né? Nesse caso aí, coitada da nora, tá certo? Porque, apesar da sogra ter morrido, né? Isso não é spoiler, tá? Isso é a tônica do livro. Apesar da sogra ter morrido, a gente pode falar mal de pessoas mortas, pode falar mal de defunto, né? Pode falar mal da sogra, tá? Ela não foi fácil, né, para os filhos, e ela era uma encrenqueira, tá certo? O importante, né, do livro é a gente pensar, né, que são duas famílias, tá certo? A família do Paulo é uma família estável, ele é casado com a Tânia com 2 filhos, e a família da Gilda, que é, né, a Gilda é casado com o filho da Maria do Carmo. Então a Gilda é a nora da sogra, né? E aí a gente vai ter, gente, algumas complicações aí, alguns embates, né, entre a sogra, a nora e a família toda da Gilda. Importante dizer também, gente, que esse romance não é terror, né? Tem um monte de gente que entrou agora que já me conhece mais por escrever terror. E esse romance, ele não é terror, tá certo? Ele é um romance que a gente desenvolveu uma história de amor, tá certo? Não é um livro romântico, mas é uma história que tem muito amor, tá certo? E tem realmente esses embates aí, familiares importantes, né? Onde a gente tem, normalmente, em famílias, algumas coisas que não andam 100% bem, né? Então, nessa história, eu tenho esse problema. E o quente da história, o Rodrigo deve ter tido problema para entrar na live, mas o quente da história, como eu falei, é justamente essa acusação de erro médico. O Rômulo não conseguiu acusar o médico de assassinato, né? Então ele acusa o Paulo de erro médico. E além disso, com essa suspeita que ele tem, que eu falei inclusive, né, na chamada, que ele suspeita de que a Gilda, esposa dele, está em conluio com o médico, porque ela quer voltar a namorar com ele, ela quer traí-lo novamente. O Rômulo tem muito isso, né? Ele sempre teve suspeitas de que a Gilda não fosse uma mulher fiel, o que na realidade é uma mulher fiel, né? E a vida dele com a Gilda passa a virar um inferno, né? Porque ele acha que a mulher tramou com o médico a morte da mãe dele. Então, criou um clima péssimo dentro de casa. Dentro da casa do Paulo, o clima também foi péssimo, porque apesar da Tânia, a esposa dele, acreditar no marido, né? O próprio processo, a própria evolução da coisa toda incomoda bastante a família, incomodou a esposa, incomodou os 2 filhos, né? Então, a gente tem 2 dramas familiares separados aí, bastante importantes para discutir nesse e-book, nesse livro. O livro um dia será publicado em
em formato físico. Em formato físico ele deve beirar aí mais ou menos 300 páginas, né? Eu sempre escrevo muito, então a gente vai criando uma história que vai ficando grande, mas ela é dinâmica e ela é muito fácil de se acompanhar e de ler, tá certo? Eu acho que o Rodrigo teve problemas e não conseguiu entrar na live. O Rodrigo viria falar pra gente a respeito de erro médico na forma jurídica, né? Como eu falei aqui no início, o Código de Ética Médica, ele determina determinados atos dos médicos, tá certo? E determina, inclusive, que a gente tem três pontos importantes, três pontos principais para não cometer erros, né? A Adriana perguntando se o médico não mataria a sogra. Na realidade, tá? Ele não conhece a sogra direito. Ele conheceu a sogra quando ela passou mal e foi internada. E basicamente ele não teria motivo para matar essa sogra. Mas será que matou? Né? Será que ele teria interesse, por exemplo, de ter uma relação com a nora, com a esposa do filho da sogra, do filho da mulher que morreu, né? Por isso ele propiciou a morte dela? Tem que ler, né? Tem que ler o livro para descobrir se realmente há essa situação de o que causou a morte da Maria do Carmo. Se foi realmente o médico que a matou, né? Ele a operou e 3 dias depois ela morreu, tá certo? Então, por que ela morreu? Né? Então, na realidade, Adriana Gamelas, eu acho que ele não teria esse motivo para matar, tá certo? E é muito complicado, né? Dentro da ética médica, é proibido ao médico, né, provocar o mal ao paciente, matar um paciente, tá certo? Usar do seu conhecimento para complicar a vida ou a doença de um paciente. Então, não acho que ele seria capaz de matar a sogra simplesmente por interesse de ficar ou de ter um relacionamento com uma pessoa do passado, tá? Mas e ele estava, como eu falei no início aqui, ela se internou, ele pediu todos os exames pré-operatórios, não foi uma cirurgia de emergência, foi cirurgia de urgência. A diferença disso aí é que na emergência você opera o paciente de qualquer jeito, com ou sem exame, mas é a solução que ele vai ter, você não tem condição de esperar, tá certo? Na urgência, você pode esperar um pouco de tempo e pode preparar o paciente para a cirurgia. Foi o que ele fez com a Maria do Carmo. Ela fez exame de sangue, ela fez parecer cardiológico, ela fez todo o trabalho pré-operatório necessário para mostrar que estava apta à cirurgia. E ela foi para a cirurgia, e durante a cirurgia, ela teve uma hemorragia que não estava prevista nos exames que ela tinha, inclusive com coagulograma normal. Tá certo? Então foi alguma coisa esquisita aquilo ali. Isso levou essa mulher para o CTI grave e levou, inclusive, a complicações que ia levar à morte. Tá certo? Se por acaso o Paulo não tivesse feito exames, se tivesse feito exames que estavam errados e tivesse feito a cirurgia assim mesmo, ele podia ser classificado no crime de negligência. Ele negligenciou a condição da mulher que impedia a cirurgia.
No caso, todos os exames permitiam que ela fosse operada. Então, complicado, né? O que aconteceu? Só lendo o livro. Só lendo, né? E aí vocês vão ver que a história é muito legal, a história vale a pena, tá? Não é porque foi eu que escrevi, não, mas é uma história que vale a pena porque ela é bem tramada, ela é bem né, criada, tá certo? E são núcleos importantes, né? Que tem, inclusive, todo um passado para poder desvendar, tá certo? Obrigado, Campos. Tudo bem? Obrigado a todos vocês que estão na live, estão aqui conversando comigo, né? Eu acho que o negócio agora é descobrir realmente o que aconteceu e qual o final dessa história, né? Vamos procurar conhecer, né, o destino aí do Paulo e da sua família, da Gilda e da sua família também, né? Porque todos os personagens que eu falei aqui, gente, todos eles são envolvidos na trama, tá certo? Então é o Paulo com a mulher e com os dois filhos, o marido, né, o Rômulo com a Gilda e o filho Rildo, né? Tem a família da Margarida, que ficou no interior e que ela não deu confiança para ela mais. Tem a Margarida, que é a outra filha, a filha mais velha da Margarida, da Maria do Carmo, que praticamente viveu com ela a sua vida inteira, tomando conta dessa mãe, né? E que conhece muito bem a mãe, tá certo? Então a trama é bem elaborada, ela é muito bem amarrada, tá certo? Vale a pena conhecer então esse e-book, A Sogra, né? Eu acho que o Rodrigo teve problemas, gente, com a live, não conseguiu entrar, né? Então eu quero também aproveitar a live e falar para vocês todos a respeito da Mansão do Rio Vermelho. Eu publiquei a Mansão do Rio Vermelho, volume 1, no final de 2017. Depois eu publiquei a Mansão do Rio Vermelho 2 em 2018, né? E agora nós temos agora em novembro nós vamos publicar o volume 3. Então, para vocês que não conhecem a Mansão do Rio Vermelho, também fica aí como sugestão de leitura, né? Conhecer os meus vampiros, tá certo? É a história do Friedrich Augusparten, que é um vampiro milenar que veio para o Rio de Janeiro em 1702. Depois ele construiu a Mansão do Rio Vermelho aqui numa cidadezinha fictícia entre Juiz de Fora e Ubá. E no livro 3, que vem agora em novembro, eu amarro todos os dois e conto, explico tudo aquilo que ficou em dúvida, tudo aquilo que faltou explicar nesses 2 volumes anteriores. Então, para quem não conhece a história da Mansão do Rio Vermelho, eu sugiro como uma boa leitura, né? Vale a pena. Eu gosto muito do tema vampiro, né? Vale a pena conhecer. Inclusive, no livro 2, eu já apresento o Douglas, que é o vampiro de Juiz de Fora. O vampiro que mora debaixo do Parque Alfred. O Douglas construiu a casa dele debaixo do Parque Alfred em 1902. A casa dele tem uma entrada pelo coreto. Passa ali pela aquela cascata de água. Só ele conhece a entrada, né? Eu já estive lá umas 2 vezes só, mas nunca mais... Eu não sei entrar sozinho, só ele que sabe, né? Então, ano que vem, nós teremos o livro do Vampiro Douglas, tá certo? Então, o 3º livro vai estar sendo lançado, né, em formato físico em novembro.
Então, né, espero que todos vocês leiam o 1 e o 2, gostem e leiam o terceiro, né? Mas por enquanto, que gostem, que leiam e me deem retorno, me deem uma opinião a respeito do e-book A Sogra. Me contem, gente, o que vocês acharam, né, quando lerem aí A Sogra. Me deem a opinião, pode deixar a opinião escrita lá na Amazon, tá? Façam isso, né? Muito importante. E indiquem o livro para amigos, para, né, pessoas que gostem desse tipo de leitura. A Esther está dizendo, só você para contar que tem um vampiro no Parque Alfred. Claro, mas ele mora no Parque Alfred desde 1902. Ele construiu a casa dele lá quando teve uma reforma no Parque Alfred em 1902 e ele conseguiu juntar lá os caras que estavam fazendo a obra e construiu a casa dele, a casa grande inclusive, né? Tá certo? Mas só ele que sabe entrar e sair. Então, a casa dele é debaixo do coreto, tá? Né? Então, se alguém quiser dar bobeira na praça no Parque Alfred de noite, quem sabe não vai conhecer o Douglas. De repente pode até conhecer o Douglas e a Mariette. A Mariette é a outra vampira que o Douglas criou, né? E que é uma taxista em Juiz de Fora, tá? Né? Ano que vem vocês terão novidade. Por enquanto, não passa nem perto mais, Esther. De dia pode, não tem problema não. Entendeu? O problema é a noite, os vampiros dormem de dia, né? Então, desde o raiar do sol até o sol se pôr, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Pode passar no Parque Alfred, tá certo? Mas os vampiros estão entre nós, velho. É igual a Mariette, que é uma taxista. Quem sabe, né? Não temos também, né, outros vampiros aí perto da gente. Com certeza, né? Então, gente, o que eu tenho a agradecer a todos vocês que participaram dessa live de lançamento do meu livro, né? Dizer que espero que gostem, espero que curtem lá, tá certo? Indiquem o livro para outras pessoas, tá certo? E vamos falar mal da sogra, tá? Essa sogra realmente merece que fale mal dela, né? Vocês todos vão ler e vão entender por quê, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live, participaram desse lançamento comigo, né? Fiquem com Deus, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, gente, que está aqui comigo. Beijos a todos.